E aí, pessoal, tudo certo? Começando mais um JL Cast aqui para vocês. Hoje, junto comigo, conduzindo este bate-papo, a Jéssica Maionese e a nossa convidada ilustre de hoje, Mari Valentim. Então, Mari, conta para nós quem é Mário Valentim. Olá, para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem é Mário Valentim? É um ser único, né, Jéssica? Eu sou uma mulher trans, sou arquiteta, sou urbanista, sou ativista. No Conselho do Livres, né, Movimento Liberal que todo mundo conhece, sou diretora do Lula Brasil, que é um movimento de mulheres liberais. E nessa arena política já há algum tempo, né, lutando por liberdade e autonomia, que é a principal pauta da minha vida. Que legal. A gente vê, assim, Mari, a tua história, eu acho que de incentivar muitas outras mulheres a participar também da política, né? E eu vou te fazer uma primeira pergunta. Como foi se assumir em uma sociedade tão preconceituosa como a nossa hoje? Principalmente no meu caso, foi bem complicado porque eu já tinha uma certa idade quando eu resolvi assumir publicamente a minha idade. Então, eu assumi com 40 anos publicamente, hoje eu estou com 48, e teve todo esse questionamento, porque geralmente pessoas trans, elas sofrem muito isso, mas normalmente elas tomam esse caminho mais cedo. Então, no meu caso, teve essa particularidade que ainda foi, em alguns casos, bem mais complicada, porque a pessoa pensa que você já tinha uma vivência. Eu já fazia o cosplay de menino, como eu gosto de falar, por um tempo, e resolvi, né, depois de ter conquistado a minha autonomia financeira, que eu tinha condições de viver o meu sonho de infância, meu sonho de princesa. E foi bem complicado, porque uma história, né, no meu caso, dessa vivência no universo. Então, todo um rompimento, né, de rolos, né, como assim você faz algo assim. Mas como eu sei, né, essa luta não, essa busca, né, por liberdade, eu fui fazer esse caminho de conquistar minha autonomia, porque eu vejo muitas pessoas trans que não conquistam sua autonomia quando é pequena e sofrem mais ainda para conquistar, porque sem essa autonomia é mais difícil você se colocar, né, perante a sociedade, né? E aí foi isso que aconteceu. Eu voltei a atuar politicamente, eu politicamente antes da minha transição, me afastei por conta da transição e depois resolvi voltar. E dentro desses movimentos liberais que tu atua, tu já sofreu algum tipo de preconceito? Porque a gente acredita que no meio liberal seja mais fácil, pelas pautas que a gente defende, de liberdade individual, do direito da pessoa ser o que ela realmente é. Mas isso ainda acontece? Ou nos nossos movimentos isso não acontece ou acontece menos? Ai, ai. Não, foi uma quebra de paradigmas, porque eu atuava pela internet, pelos meios, das mídias sociais, e quando eu comecei a me assumir trans dentro do meio liberal, foi uma coisa, né, foi colocada à prova, realmente, se você defende a liberdade, né? Então, ainda sou uma das poucas mulheres trans dentro do movimento liberal, infelizmente, né, que se colocam. E lá atrás, quando eu comecei a atuar no movimento liberal, já depois da minha transição, foi bem difícil, foi bem complicado, porque é exatamente isso. Eu tive que colocar à prova se os liberais realmente tinham essa defesa tão árdua para liberdades individuais, por exemplo. Eu lembro que lá atrás mesmo, na época que o Novo foi criado, eu cheguei a participar de algumas reuniões e tal, aquela coisa de, pô, vai ter um partido liberal aqui no Brasil, que legal. E aí, nas primeiras reuniões, eu falei, e as liberdades individuais, a autonomia do indivíduo e tal? Não, a gente não vai conversar sobre isso agora é economia, né? Não podemos desagregar. Uma atitude bem, confesso, bem insana de me colocar nesse movimento, de me colocar a cara a tapa, né? Tive uma rejeição menor do que eu acreditava, pelo menos publicamente menor,
no início da participação, mas tive muitos problemas com várias pessoas dentro do movimento que achavam que era maluquice, que não tinha nada a ver com liberdade, eu tenho a minha liberdade de gênero e tal, mas isso vem amadurecendo nos últimos anos de uma forma muito rápida, inclusive. Eu acho que está tendo essa adesão, essa ideia do movimento liberal defender, além da liberdade econômica, as pautas individuais, né? A gente tem trabalhado livres, o Lula, né? Os movimentos aí que estão ainda é uma área árida para as mulheres liberais também, né? Quando a gente fez o Lula lá em 2018, a primeira blá 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 dos liberais, ela, não, como assim, isso é coletivismo, como você vai trazer um movimento de mulheres liberais e tal, aquele discurso raso do começo, e é normal, né? No começo do movimento aqui no Brasil, as pessoas não tinham amadurecido essa ideia de liberdade da forma como a gente está encaminhando hoje, né? Tinha essa coisa só da pauta econômica e tal, então eu acho que tem melhorado bastante nos últimos anos. Eu tenho uma amiga que ela é de esquerda e ela vive falando comigo que às vezes os movimentos de esquerda eles são melhor porque eles já tratam essas pautas, sabe? Então as pessoas se sentem mais à vontade de ser quem elas realmente são dentro do movimento de esquerda, porque eles têm essa acolhida, sabe? Eles já estão debatendo essas pautas do tipo, elas já estão debatendo diversidade de uma forma mais ferrenha que a gente ainda não está debatendo, sabe? Porque como a gente é contra o coletivismo, a gente fala lá da liberdade individual, mas a gente não vai defender essa pauta, sabe? E daí ela vive me questionando do tipo, tu não acha que ser de esquerda para pessoas assim não é melhor? E daí eu fico dizendo para ela, não, porque a gente também defende a liberdade individual, então independente. Mas ela diz que se sente mais acolhida por movimento de esquerda, por mais que ela não concorde com toda a ideologia de esquerda, sabe? Mas ela se sente acolhida lá por ter mais essa liberdade, sabe? De ser quem ela realmente é. É porque, inclusive, eu fiz parte da esquerda, parte do PT. Eles já começaram a pautar isso há mais tempo. O movimento liberal ele sofreu uma ruptura muito grande com a chegada da ditadura militar, os governos militares e tal. E essa pauta de liberdades individuais, ela começou a voltar para dentro do movimento liberal há pouco tempo. Então, são uma recuperação desses valores, né, liberais que vem nos últimos 10 anos. Mas a filosofia está aí, as teorias estão aí para quem quiser, né, aprender, saber o que significa liberdade individual, entendeu? É um aprendizado. E para voltar essa defesa dessas liberdades, né? Lá atrás, se você vê numa perspectiva histórica, né, os movimentos liberais, os liberais em si, estiveram lá em todas essas pautas importantes, o direito ao voto, a liberdade, inclusive, de LGBTs nos Estados Unidos, né? Então a gente sempre passeou por essa seara, sempre defendeu essa seara, só que ela foi esquecida por um tempo por conta dessas questões que eu te falei. Então a gente está recuperando isso e eu entendo basicamente que ela sim, ela esteja mais... Só que a esquerda ela tem um problema sério com essas questões de movimentos de pautas individuais, porque elas querem fazer tudo do jeito deles, eles realmente não respeitam a sua liberdade. Respeitam a sua liberdade a partir da hora que você comunga com as ideias dele. Com as ideias, aí você já é uma pessoa não grata. Aí você já, não, peraí, eu penso diferente. Não, você tem que pensar segundo a nossa cartilha. Eu acho que é aí que é o pulo do gato do movimento liberal. E aí que é a questão do amadurecimento dessa defesa da liberdade. Porque não adianta você, Jéssica, você, Enzo, defender apenas a sua liberdade. Se você não tiver uma defesa genuína da liberdade alheia, realmente esse discurso ele fica vazio. E, infelizmente, alguns liberais lá atrás, como eu te falei, por uma questão de não conhecer da filosofia, tinham muito disso. Eu defendo a liberdade de ir contra a sua transgeneridade. Alô, você defende a liberdade individual? E é contra eu existir, quer dizer, é uma coisa totalmente incoerente, não tem sentido nisso. Mas nos últimos anos a gente vem recuperando isso, de realmente defender, não existe defesa de liberdade se não tiver defesa da liberdade ali. Isso é um pilar, essa pedra angular do liberalismo. Então eu não preciso entender a Jéssica enquanto pessoa, eu respeito ela enquanto indivíduo. Como a Jéssica, a partir da hora
das decisões que ela toma, que as decisões dela não agridem a minha liberdade, acabou. Eu não tenho que, inclusive, entender a Jéssica, não tenho que entender o Enzo, não preciso compreender o seu universo. Eu preciso respeitá-lo e defender que ele exista, que esse universo exista nessa pluralidade, a diversidade que é a nossa existência. Que bom ouvir isso, Mário. Nós até tínhamos uma pergunta que era se tu já tinha flertado com as ideias da esquerda, e eu vou pular porque tu já nos demonstrou a tua visão, e eu queria agora ir lá para a parte dos movimentos que tu faz parte, né, do Lola. Como foi que o Lola entrou na tua vida? Então, eu conheci a Cecília Lopes, né, por conta do movimento liberal. Em 2018, ela foi nos Estados Unidos, e lá numa feira ele conheceu o Lola, né, enquanto instituição. E ela sempre foi uma pessoa que teve essa defesa muito forte das liberdades individuais, desde pequena, que eu falo que hoje em dia ela tem 22, eu fico assustado ainda com a ideia de ter uma mulher daquele porte no nosso movimento com a idade tão nova, né? E ela dando, ó, Mari, vamos para aqui tocar o Lola, vamos fazer essa coisa acontecer e tal. Os movimentos feministas no Brasil não existiam fora da esquerda, entendeu? Não existia nada. E era uma proposta que ia ter barulho com o movimento liberal, para aquela questão que eu disse, né, dos liberais, do coletivismo, tudo é coletivismo e tal. E ela trouxe, eu sempre gostei de desafios. Eu sou uma pessoa que chego lá, enfio a cara a tapa e gosto de abrir barreiras, quebrar quadradinhos, essas coisas todas. E ela veio com essa proposta do Lola, eu abracei a proposta, eu já estava dentro do Livres na época, né? O Livres também foi um movimento muito importante na minha vida. E a gente começou pequeno, hoje em dia a gente está com um plano já de nacionalização, daqui a algum tempo, se tudo der certo, isso vai... E veio para quebrar isso. Eu lembro que na primeira LibertyCon que eu participei, já estava no Lola, foi uma questão assim, bem, né, os liberais tudo olhando com cara torta, quem é aquela louca ali, ou aquele louco, como alguns liberais, pseudo-liberais adoram agredir. E a gente começou a construir, veio crescendo aos poucos, e veio fazendo essa opção de um movimento feminista que não tem esse olhar coletivista dos movimentos de esquerda. Uma coisa que sempre me perguntam porque eu estou me formando agora em medicina veterinária, né? E não tem nada a ver com política. E daí eu queria saber de ti, que é formada em arquitetura, que também é uma área que foge muito das áreas comuns da política, que é direito, gestão pública, O que te fez entrar na política e no que o teu curso te ajuda ou te prejudica nesse meio? Porque às vezes eu vejo que tem muito... Não é tipo um preconceito, mas às vezes eu vejo que eles questionam do tipo veterinária aqui, debatendo política, sabe? Eu falo sempre que eu me reconheci como ser político desde pequeno. Porque quando você tem que lutar pela sua liberdade, desde pequeno de existir, você já entra em contato com o ser político. E conforme eu fui crescendo, veio só as teorias, as ideias, elas veio só abraçando tudo que eu já sentia, que eu já entendia de mundo. Foi nomeando a minha existência. Então, enquanto pessoa trans, principalmente, é muito essa questão política. A minha existência é um ato político. É um ato de agredir o status quo, de transgredir o status quo em busca de liberdade. Então, a política veio de forma natural na minha vida. E principalmente por morar em Brasília, que era roqueiro, eu gostava de política, só tinha essas duas opções, né? O próprio rock and roll aqui de Brasília, né? Toda essa questão contra os governos militares, isso tudo vai te colocando nesse lugar, né, político. E, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de arquitetura. Apesar que eu vejo muito no meio liberal, hoje em dia é muito legal isso, estou até com uma proposta de fazer umas sessões de vídeo, até no canal do YouTube do Livres, hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso. Cidade é uma coisa extremamente política, o olhar para a cidade, viver na cidade, tudo que acontece dentro da cidade, enquanto urbanismo, enquanto organismo vivo, é política. Então,
lá atrás, talvez eles não tivessem esse olhar, mas hoje em dia já sim, eles já estão alcançando o tanto que é importante, por exemplo, o urbanismo nessa questão política. Então, eu vejo vários liberais abraçando essa causa e está crescendo, está sabendo essa questão da vivência na cidade, de como você pode mudar essa vivência, pode quebrar essas regras idiotas, bestas, que existem hoje, né, dentro dos planos diretores, né, que todas as cidades sofrem, tem questões. Anthony, que é diretor do Caos Planejado, é de Porto Alegre, né, ele debate muito essa questão da cidade, apesar de ele não se assumir liberal, ele ouviu isso, ele vai querer me matar. Tem essa pauta, sim, muito política da arquitetura e do urbanismo, mas realmente as pessoas têm essa tendência de, aqui em Brasília você quer mexer com política, você forma em cientista político ou direito. É o básico do militante, né? Principalmente do militante liberal, ou economista, né? E eu acho que não, acho que a gente justamente disse, você como médico veterinária, eu como arquiteto, a gente tem que colocar outras profissões, inclusive para melhorar esse debate público, né? Quando você coloca as mulheres em cargos de ação, colocam como parlamentares, colocam, é um outro olhar que você tem para essa questão dessa construção dessa coletividade, só para provocar um pouquinho, dessa que é a política, né? A gente tem sim que romper esses paradigmas de profissão, de gênero, de sexualidade, essas coisas, e colocar todo mundo sim ter o espaço dentro do debate público. E eu acho, Mari, que isso é bem importante, a gente ter outras pessoas, não que são formadas em direito, em gestão pública, em ciências políticas, que nem tu comentou, para a gente trazer outras ideias, trazer novas visões para dentro do ambiente, né? E puxando agora para essa parte que a gente comentou do plano diretor ali, tu agora passou no processo seletivo do Renova, né? Eu fiz a formação do Renova no ano passado e eu pude ter a experiência de ver que a gente tem um conhecimento sobre todas as áreas do setor público. E isso é fundamental para alguém que quer se colocar à disposição. Principalmente para debater as questões, porque muita gente pensa que é só a gestão, mas tem a parte toda por trás, né? Tu tem que ter aquele conhecimento de como é que eu vou dizer, de um pouco de cada, de um pouco de tudo, né? Tem que saber como é que tu vai construir algo, como é que tu vai manter aquela escola, por exemplo. Então, são esses pontos. O que te fez entrar, se inscrever no Renova? Como foi o processo de seleção deles? Queria que tu contasse um pouco para o pessoal aí. Então, como você está nessa arena política, principalmente no meio liberal, o Renova sempre foi uma escola que esteve no meu radar. Conheço várias pessoas que passaram pelo Renova, né, sempre falando dessas experiências muito importantes que o Renova traz. E no começo desse ano apareceu a seleção do Renova. A gente sabe que era uma seleção com 12 mil candidatos, quer dizer, 12 mil candidatos são 150. Então, era uma coisa bem complicada. Seria uma jornada, como eles adoram falar, que é bem legal, teve uma jornada de 7 meses. E eu, como vim da iniciativa privada, eu sinto justamente isso, né? Porque a iniciativa privada te dá muito pragmatismo, muita objetividade. A arena pública, enquanto gestão pública, eu estou fazendo um MBA na PUC do Rio Grande do Sul. Na PUC, estou fazendo um MBA desde 2020 lá, para justamente poder debater sobre esses assuntos com mais propriedade. Então, a gente busca isso, muita vivência no setor empresarial, mas nunca trabalhei com gestão pública, por exemplo. E aí eu sinto a necessidade de ter esse movimento para conhecer melhor, porque uma coisa que eu acho muito ruim, que a gente isso não renova, da pessoa simplesmente achar que pode ir lá só por uma boa vontade, porque eu quero mudar as coisas e tal, só aquela boa vontade bastasse, né? E não, a gente sabe que existe conhecimento, existe acesso a políticas públicas viáveis, quer dizer, a gente mudar de não participar da gestão pública, eu sempre tive aqui nos movimentos políticos, e a gente vê o Congresso mesmo, com muitos está no nariz deles, entendeu? Aí fica aquele debate, até para apresentar um PL, às vezes não tem a ver com a área, com o Congresso, é uma coisa municipal, entender estadual, o cara propõe uma coisa, mas não fala de onde vai vir o recurso, né? Quer dizer,
é muito amadorismo ainda na política, e o Renova traz muito isso de forma muito intensa, inclusive. É muito aprendizado, você tem que realmente estudar sobre vários assuntos para você realmente conseguir ter uma atuação depois na política de forma objetiva, que realmente você possa mudar as coisas. Ontem mesmo eu comentei no Facebook, no Instagram de um movimento liberal, eles estavam contra a questão da pobreza menstrual. Aí uma das meninas que comentou lá, com a pessoa que eu conheço, uma amiga minha, falou: agora para vocês tudo é dados e evidências, não sei o quê, e tarará, vocês ficam nesse discurso. Eu disse: como assim, amiga? Você é da academia. Como é que a pessoa da academia vai ser contra, né? É claro que você pode usar isso só para sinalizar virtude, mas não tem como ir contra esse debate e dizer assim, não, você precisa de dados e evidências, é óbvio, para você realmente conquistar de forma pragmática e realmente ter uma questão de começar uma política, terminar e ela ser efetiva. Então, a gente precisa trazer muito dessa questão do conhecimento mesmo para a política. E o Renova é uma escola maravilhosa dentro dessa área. Muita gente que fala que o Renova é isso. Não, o Renova é uma escola de democracia, uma escola de política que trata sobre vários assuntos e faz essa preparação para que você possa atuar no meio político de uma forma realmente objetiva, para não ficar só naquele discurso vazio que a gente vê: eu defendo a educação, aí eu defendo a saúde, aí eu defendo, né, a segurança. Aí você fala assim: como? Baseado em quê? O que você tem de propostas são viáveis? Como a gente vai viabilizar essas meio de fim? E na política é uma coisa muito morosa, é normal, inclusive, do ambiente político, do ritmo do ambiente político, ele é menor do que na iniciativa privada. Esses privados têm mais controle, o domínio do processo. No ambiente público é bem mais complicado isso. Se você não tiver objetividade, pleno, meta, você não chega a lugar nenhum, porque essas coisas que às vezes passa governo, a coisa não anda, aí o outro retoma, passa governo, não anda. Aqui em Brasília mesmo, tem a revitalização de uma área aqui central de Brasília, que já faz mais de 20 anos que os governos entram, falam que vão revitalizar uma área muito degradada, que de noite não tem gente na rua, e aí tem muitas questões de roubos, drogas, prostituição, aquela coisa toda, e os governos simplesmente não conseguem iniciar e terminar na gestão dele com uma solução para esse problema. Justamente por conta disso. Eu fui participar agora do plano diretor aqui de Brasília, eu estou na comissão do plano diretor. Eles levaram um ano e um mês para escolher as pessoas que iam participar. Um ano para participar. Quer dizer, é totalmente cinético. Você vai um processo seletivo, você leva um ano para escolher as entidades que vão participar. E agora, olha só que interessante, outubro, eles querem entregar esse plano até março. O plano de fazer essa política é menor do que o tempo que foi feito para a escolha das entidades. Olha só que coisa insana. Você leva um ano para escolher as entidades, um ano para ser feito em 7 meses, e que provavelmente vai acontecer? Esse plano não vai sair nada de interessante. Entendeu? Porque não teve essa dimensão de chegar e fazer uma coisa objetiva, clara, rápida. Então, isso a gente pode trazer muito para o debate, e o Renova me ajuda bastante, ajuda a mim, ajuda todas as pessoas que estão lá dentro. Que bom. A gente, agora, Mari, que tu comentou, que é a formação do Renova garante que tu tenha candidatos preparados para disputar eleições com uma capacidade, e a gente vê bastante gente despreparada hoje nas eleições, aqueles que vão lá só para, às vezes, tapar um buraco, precisa colocar mais um candidato, vamos colocar fulaninho de tal lá, e isso não contribui com o processo, né? Às vezes pode tirar votos de uma pessoa que poderia ter a chance de entrar lá e fazer a diferença. Mas, entrando nesse cenário eleitoral e nessas questões que no ano que vem vamos estar escolhendo os nossos representantes do Congresso, governo do Estado, presidente, podemos ter Mário Valentim disputando alguma eleição? Pretende, não pretende? Gosta de política? Gosta de política? Não tem mais como fugir, né? Mas tem essa vontade, tem esse anseio
Eu falo sempre que a política, a vaidade prospera, né? Se tem um local que a vaidade prospera. Só que eu, como já tenho uma certa vivência nisso, eu sempre digo, candidatura não vem do meu interesse próprio em ser candidata, porque isso seria um desejo meu egóico. Agora, se existe um grupo que propõe a sua candidatura e te apoia, né, e acredita nas suas ideias, acredita que junto, enquanto grupo possa realmente fazer uma candidatura com propostas, com focos, com ideias, agregar para o debate público, sim, agregar no Congresso Nacional, eu me coloco à disposição de estar nesse pleito no ano que vem. Entendeu? O próprio partido, meu partido, tem feito movimentos em cima disso, e, como eu falei, a candidatura não é sua, é a candidatura de um grupo de pessoas que acreditam nas suas ideias e possam fazer diferença. Eu estou à disposição, mas, como eu falei, a candidatura é de um grupo de pessoas, e de partidos, né, no caso. A gente, nos movimentos liberais, tem debatido muito essa terceira via, né? E é um debate interno nosso, qual seria a terceira via dos nossos sonhos. E para ti, Mari, qual seria a melhor terceira via que tu vê atualmente? E em quem tu apostaria? Existe o que você realmente gostaria, né, e existe o que é viável, né? Por exemplo, eu estou dentro do Cidadania. Alessandro Vieira é um que se colocou à disposição para essa terceira via. É um senador muito sério, muito coerente, muito sensato. Talvez ele peque por não ter essa capilaridade que uma candidatura à presidência tem. O próprio Eduardo Leite, hoje eu brinquei, que eu estava no Twitter, e falava assim, o Eduardo Leite já privatizou, enquanto o Guedes, como é que está o Guedes, como é que está o Zema e tal. Quer dizer, ele defende essa questão de não ter reeleição, eu gosto muito dessa ideia, e ele tem uma experiência aí no Rio Grande do Sul de não ter saído para a reeleição, então ele tem essa bagagem, né, tem essa história a seu favor, mas também um cara novo tem essa questão de ser um cara novo e de não ter essa capilaridade que outras pessoas têm. Seguindo esse raciocínio, eu acho que talvez o Dória seja o nosso malvado predileto. Sair dessa polarização nefasta, né, de Lula e Bolsonaro, eu acho que seria a pessoa mais viável hoje para ter colocar o candidato dos meus sonhos seria o Alessandro, junto com o Eduardo, até com a Simone Tebet também, que eu acho que é uma candidatíssima, né, para a terceira via. Mas eu falo sempre que política é aquela coisa, né, muda muito em pouco tempo, né? É uma área geológica a cada 3 meses. A gente só vai definir isso mesmo a partir do ano que vem. A gente tem uma visão mais real do que está acontecendo, o que pode acontecer. E eu acho uma coisa que tem muitas poucas pessoas debatem isso. Eu acho que o povo, olha só o que eu vou te falar, eu acho que o povo está muito cansado da polarização. Eu acho que um candidato que ele vier de uma coisa mais central, mais terceira via, de um discurso mais moderado, ele pode prosperar. Eu acho que ele tem um público aí, porque 2022 o Brasil, normalmente o brasileiro, quando está nessas crises muito graves, eles têm essa tendência a buscar um centro, uma coisa mais moderada, e pode ser que a polarização que ela nas últimas eleições não seja tão forte em 22. Existe um espaço para essa abertura, para você poder trabalhar essa questão da terceira via a partir de uma coisa mais moderada, que é uma proposta do Eduardo Leite, do Alessandro Vieira. Agora, a dificuldade é quem vai ser esse nome, entendeu? O espaço político tem. O difícil é quem vai ser esse nome para agregar. E nessa hora a gente tem que ter, inclusive, uma flexibilidade para dizer o seguinte, esse cara talvez não seja a minha primeira opção. Mas, pô, gente, a gente está aí querendo quebrar uma polarização nefasta, né? Então, sejam mais tolerantes, mais, né, abertos, né, a diferentes possibilidades. Aqui no Rio Grande do Sul, quando o Eduardo veio para governador, a gente brincava internamente que faltava um pouco de ódio nele nos debates, porque ele sempre foi muito polido e tal, e quem sabe agora ele sendo ponderado do jeito que ele é,
isso pode se tornar uma qualidade. Antes, o que a gente considerava defeito, né? Porque às vezes ele não era tão incisivo nos debates, isso pode ajudar muito ele agora, vindo com terceira via mais ponderada, mais centrado, porque é uma característica do Eduardo desde a época que ele era prefeito de Pelotas, que é a cidade que eu estudei. Então, muito do Eduardo, né? Muito do Eduardo, tipo assim, a gente que está na arena política, a gente preza muito por essa questão de moderação, né? E o Eduardo tem isso. Muita gente fala que ele não tem apoio nem no Rio Grande do Sul. Aí eu já não sei, é uma questão com vocês, né? Não estou no Rio Grande do Sul. Mas eu vejo isso, né? Ele conversando com vários aspectos políticos, ele acaba tendo uma abertura com vários, com até a ala radical, ele chega lá e tem espaço para debater. E o discurso dele é aquele discurso que a gente gosta muito, né? Entendeu? De moderação, de ouvir o outro e tal. Bem diferente do que a gente vê nessa polarização. Seria um alívio para o Brasil, um alívio, né, enquanto Brasil, independente se você é PSDB, se acha que o PSDB é isso, é aquilo, eu acho que ele poderia trazer, sim, esse alívio para a gente poder realmente tocar um governo que não fique só nessa questão de fake news, de ficar discutindo esquerda-direita, né? É uma discussão que ela é legal para quem é da área política, mas para o povo brasileiro, para a galera que está lá na ponta, eles não estão nem aí para isso. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala que o Eduardo ele tem essa abertura justamente porque ele é contra a reeleição. Então ele chega, ele consegue conversar com todas as partes, porque ele não oferece uma ameaça no futuro. Ele não vai tentar se reeleger aqui. Então, para eles, vamos construir o melhor, vai ser bom para todo mundo, e ele consegue conversar com ambos os lados. Sim, concordo. Tu tá em vários movimentos, né? No Lola, no Renova, no Livres, e a gente sabe que ainda tem poucas mulheres ainda nesses movimentos, apesar do Lola já tá enorme de grande, a gente sabe que ainda falta mulher nesse protagonismo político, tanto nos bastidores quanto propriamente no cenário político mesmo. E como que tu acha que dá para incentivar essas gurias a vir participar mais da política, a trazer mais mulher para esse cenário atualmente? Essa é a pergunta de ouro, né? A gente faz de como fazer essa inclusão. Já existem vários movimentos, né, feministas que estão aí. A gente está com um monte de movimentos trabalhando em torno dessa pauta. E eu acho que ela, cada dia mais, ela vem ganhando debate público. Eu acho bem interessante isso. Se fala muito disso. Se tem mulheres protagonistas, a própria Simone, né, deu um show durante a CPI, né, de atuação. A Tabata está aí, né, trabalhando também. E eu não creio que tenha a bala de prata para resolver essa questão. Não acredito nisso mesmo. Mas eu acredito que a cada vez mais as mulheres estão ganhando essa autonomia e buscando essa participação no espaço público, né? Porque a gente às vezes tem pressa, né, que as coisas aconteçam, mas se a gente vê historicamente, as mulheres elas foram ceifadas dessa liberdade política durante séculos, né? E isso é muito rápido, eu acredito, só daquelas que vê o copo mais meio cheio, né? No caso de olhar essa questão da pauta feminina e trazer para esse debate público essa questão da mulher, do olhar, da participação, de como ela pode agregar, como ela pode mudar. E eu acho que essa pauta de liberdade, ela agrega muito isso, né? Ela agrega autonomia financeira, autonomia de política. E o que a gente pode fazer é cada vez mais defender essas pautas. Eu não acredito que exista políticas focadas que possam resolver isso muito no curto prazo, mas sim, dentro dos movimentos que a gente participa, a gente vai construir aquele trabalho de formiguinha, de conseguir, e de cada vez mais as mulheres, assim, eu vejo muitas mulheres, às vezes, elas têm muito receio de estar no debate público por serem agredidas, e aí é onde vem a questão de você fazer leis para proteger. Foi feita uma lei da violência de gênero, agora foi aprovada esse ano. Existem várias questões nesse sentido de você proibir essa agressão. Hoje em dia, com a questão da internet, qualquer agressão ela é publicizada muito facilmente, né? Ela cai no debate público.
E é isso, não tem muito. Eu acho que é trabalho de formiguinha. Existe a questão das leis que foram feitas, né, que ajudam bastante a ser inclusive. O Código Eleitoral é aprovado que para a divisão da verba partidária, as candidatas, né, eleitas, o voto delas vão ser dobrado para você fazer essa divisão da verba partidária. Quer dizer, isso acaba incentivando os partidos a buscarem mais mulheres para estarem na política. Então, medidas diárias, pontuais, que a gente pode ir mudando isso aí aos poucos. Então, Mari, para nós finalizar o podcast, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as mulheres que querem entrar na política, para aquelas pessoas que não só querem ser candidatas, mas que querem trabalhar na defesa das ideias liberais, na defesa do que acredita. Aquela mensagem assim para a gente finalizar com chave de ouro. Então, agradecer o convite, né, Jéssica, foi muito bom conversar com vocês. O que eu sempre falo, que a arena política, ela é árida, e sempre foi. A arena política, porque você está ali debatendo visões de mundo, entendeu? Então, o debate, ele não tem como você fugir disso. Só que tem muitas a questão da política, ela ser ocupada por pessoas que você não concorda, que você não acredita. E aí, ao invés de você chegar lá e fazer uma mudança para que isso possa melhorar, não, você abandona o debate. Então, eu acho que é importantíssimo você seja agente da mudança que você quer no mundo. Quer dizer, isso só vai acontecer, essa qualidade da política brasileira, que vem sendo questionada ao longo dos últimos anos, né? A gente acabou elegendo um outsider que era um deputado que estava há 30 anos, que de outsider não tinha nada. Então, isso é uma prova de que deixar a política para lá, não se envolver com política, acontece isso. As pessoas, às vezes, não acreditam mais nessa condição de mudar as coisas através, acaba abandonando e abrindo espaço para esses outsiders, essas pessoas que são antipolíticas. A gente tem que recuperar a política, ela tem sido agredida nos últimos anos, tem sido combatida nos últimos anos, justamente porque não houve esse envolvimento. Então, se você quer ser essa mudança, se você quer colaborar realmente, transformar esse mundo, você tem que estar junto, ou na linha de frente, ou nos bastidores, quer dizer, cada um, inclusive, tem o seu local que fica mais à vontade, mas o importante, até uma questão de bairro mesmo, eu falo, ó, você tem lá, você não precisa estar num gabinete, você não precisa estar envolvido no movimento, você pode chegar lá no seu bairro mesmo, organizar as pautas que você precisa resolver. Isso é política, gente. Tudo é política. Se você faz lá uma política de bairro, de vai conversar na prefeitura sobre uma questão, quer dizer, não é uma questão só de candidato, eu preciso trabalhar no movimento, não. Política está em tudo, tudo. Agora, você pode negar, até a negação da política é um ato político. Olha só que interessante, até a negação da política é um ato político. E o que eu falo é isso, a arena é árida, mas não vamos deixar esse bando de crapo dominá-la, não. E as mulheres são muito presentes nisso, e normalmente as mulheres trazem essa questão da qualificação muito mais, elas são muito mais exigentes enquanto seres, né? Nós somos exigentes, né, Jéssica? E traz esse outro olhar, e não é só das mulheres, eu acho que de toda essa diversidade, eu acho que por ser uma política nossa representativa, eu acho importantíssima a participação de toda a diversidade que existe na sociedade dentro da política. Porque senão fica naquela história, a política é feita só por um grupo fechado de pessoas que não estão olhando para essa pluralidade que a gente vive, né? Tu sabe, Mari, que a gente gosta muito de ti, porque tu era uma figura já conhecida no meio liberal, e quando a gente começou lá nos primórdios, a gente brinca internamente falando que quando tudo era mato e a gente estava começando o JL, foi uma das primeiras pessoas a ajudar a divulgar a gente, falou bem, comprou a briga junto, e isso é muito difícil no meio liberal, um projeto novo ser aceito, as pessoas comprarem, a gente sabe a dificuldade que foi iniciar, e a gente agradece muito, porque desde o começo tu teve lá, tu apoiou, tu acreditou na ideia, às vezes até a gente não estava tão acreditado que ia dar tão certo igual deu,
e tu nos apoiou do início, e isso foi extremamente importante para a gente sempre comenta isso em todo lugar que a gente vai, que não fosse apoio de pessoas como tu, quem sabe o projeto não teria dado certo, sabe? Porque desanima às vezes quando tu não tem esse apoio, essa vazão. E o teu apoio foi extremamente importante para nós, então a gente te agradece muito, muito por isso. Muito por tu sempre estar disposta e vir e participar das nossas coisas, isso é extremamente importante para nós. Muito obrigada. Em meio a tantas mensagens que a gente já recebeu lá no início, e pessoas que diziam assim, vai levar anos para vocês conseguirem atingir as pessoas da forma que vocês querem, vocês estão trabalhando errado. E a gente ter esse apoio de pessoas que gostam da gente, que gostam do nosso trabalho, assim como a Jéssica disse, toda admiração por ti, Mari, que tu precisar, o JL está à disposição de ti. Muito obrigado por ter aceitado o convite de vir conversar com a gente, mostrar a tua história para o pessoal. Te desejamos todo sucesso na tua caminhada agora para frente e muito obrigado. E ao pessoal que está nos assistindo, o podcast vai estar disponível no YouTube. Então, não esqueçam de deixar o like lá e comentar o que vocês acharam. E pelas plataformas de áudio também. Vamos deixar o @ da Mari junto na descrição. Muito obrigado. E realmente, o JL tem feito um trabalho de transgredir todas as questões, principalmente do movimento liberal, do movimento estudantil, que é maravilhoso. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso e desde o início realmente tinha ali uma célula ali que podia mudar muita coisa do movimento estudantil, do movimento liberal. E o que vocês estão fazendo, eu acompanho você nas redes, é lindo ver isso, florescer. Então tá, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado, pessoal que está nos assistindo. Um abraço.